que nós temos de tentarmos, dentro de este tipo de sociedade, que é um tipo de sociedade, por vezes, demasiado, como eu disse há pouco, centrifugante, dispersante, nós não perdermos, de facto, o nosso oriente interior, a nossa orientação, a nossa ligação, o nosso eixo vertical, o eixo com o mundo espiritual, o eixo da peregrinação, da vida como uma peregrinação. E aí, mais uma vez, a Rainha Santa Isabel é um ser exemplar, faz também a peregrinação até Santiago e vai fazer a vida como uma peregrinação, e quando chega à altura em que o Dom Dinis morre, ela vai realmente recolher-se no convento, mantendo, contudo, uma grande atitude de partilha e de orientação das energias que havia a fazer evoluir em Portugal. E então apoia os hospitais, apoia as pessoas pobres, apoia vários conventos e o tal culto do Espírito Santo que, de certa forma, nos reúne aqui. Culto do Espírito Santo que, quanto a mim, tem outra dimensão. Já foi falado um bocadinho, mas pouco, por um homem chamado Almir Brunetti, que é a tradição do Santo Grau. A tradição do Santo Grau, como sabem, é uma tradição que aparece no século XIII e que se prende com esse tal cálice. Esse cálice que teria, seja servido na última ceia, seja recebido o sangue de Jesus, seja um grau que é um símbolo realmente do nosso coração. Quer dizer, ou seja, cada um de nós tem aqui um grau, tem a sua taça. A sua taça, uma taça com mais ou menos aspiração, com mais ou menos luz, com mais ou menos capacidade de partilhar essa vibração espiritual e divina. E a tradição do Santo Grau acaba por ter alguma ligação com o Dom Dinis, porque é provavelmente na corte de Dom Dinis e da Rainha de Santa Isabel que vem a primeira tradução do ciclo do Grau cá em Portugal. E o Rudolf Steiner, por exemplo, falava também que o Rudolf Steiner foi um homem ligado com a pedagogia Waldorf, um homem que tinha uma certa clarividência, falava também que na zona do norte de Espanha, de Aragão, havia de facto uma tradição do Santo Grau. Não só a inglesa do rei Artur, e que vinha dos celtas, mas também outra que tinha este culto do Santo Grau acabou por ser consagrado, curiosamente, por Fernando Pessoa em relação a Dona Leonor de Lencastre, e não fala da Rainha Santa Isabel. Enquanto que a Rainha Santa Isabel, muitas pessoas pensam que ela está representada no brasão de Coimbra, onde aparece uma princesa com metade do corpo a sair de um cálice, rodeada de uma serpente e de um dragão. Não é ligado com a Rainha Santa Isabel, e o Fernando Pessoa foi puxar um grau para a Rainha Dona Leonor, sendo a princesa, madrinha de Portugal, princesa de Santo Grau. Porquê? Porque ela, de facto, gerou aqueles filhos tão importantes para a história de Portugal. Fernando Pessoa acaba por valorizar o Dom Dinis. Como sabem, o Dom Dinis reinou 48 anos, foi bastante naquela época, e foi uma pessoa muito importante na medida em que conseguiu fazer uma reestruturação da parte económica. A própria universidade foi criada por eles, por estudos gerais, o apoio a toda a parte das naus, do Pinhal, e sobretudo duas coisas que se prendem aqui com esta nossa vocação, que é as cantigas de amigo. Ele cantou. Eu ainda há 3 dias fui ao convento de Odivelas assistir a uma cerimónia de celebração da poesia galaica portuguesa. Nunca tinha ido lá,
por acaso, e lá estava o túmulo do Dom Dinis. O túmulo do Dom Dinis fez lá uma leitura cantada, está gravado no YouTube, eu já disponibilizei no YouTube, está no canal do meu nome, mas lá está o túmulo de Dom Dinis e a Rainha Santa Isabel, no seu primeiro testamento, iria ficar em Odivelas. Depois pensou ir para Alcobaça e depois, mais tarde, acabou por ir para Santa Clara, para a parte de Santa Clara Velha, onde ela esteve até por cerca de 1600 e tal, ser transferida para este convento onde está agora. Antigamente estava mais exposta à água, naquela zona, e é lá que agora, do 1 a 7 de julho, nós vamos ter a exposição da mão da Rainha Santa Isabel, e há muita gente que vai lá. Eu estive aqui há 2 anos ou 3, também estava ao corpo dela em exposição. Aqui houve um bispo de Coimbra, em 1600 e tal, que conseguiu fazer uma espécie de relicário com o corpo dela, em vidro e prata, e é nisso que está presente sempre o corpo. Já não está naquela estátua que nós vimos no princípio, mas está dentro desse espécie de relicário, e vai transmitindo as suas energias. É importante. Então nós temos percepção de que este tal corpo místico que nós falamos, esta tal tradição espiritual portuguesa, tem determinados seres que são actuantes e são vivos. E, portanto, nós podemos... há muita gente que tem o Santo António, tem grande ligação com o Santo António. Outras pessoas têm com outros mestres ou seres. Eu posso dizer, por exemplo, o Afonso Henriques, houve uma altura grande que tentaram canonizá-lo. O caso do Novas Pereira. O Novas Pereira, durante muito tempo, tentou-se chegar, depois chegou-se a beato e finalmente foi santificado. Curiosamente, Fernando Pessoa, quando escreve a mensagem em 1935, já escreve São Portugal. Fernando Pessoa teve uma espécie de intuição de que o Novas Pereira iria ser santificado e põe lá. E é nesta espécie de comunhão com os nossos antepassados, com os santos e mestres, que, quanto a mim, circula o tal sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo circula também porque nós temos ligações com seres, com assuntos, com uma história, e então, desses lados, ou por pessoas ligadas com esses assuntos, ou por livros que andamos a estar a procurar, surgem-nos constantemente esses laços, essas ligações que existem para fazerem desabrochar mais em nós o conhecimento da verdade, da manifestação do amor e da sabedoria. E é, de certa forma, isso que nos faz estar aqui. Em relação a esta, então, descida do Espírito Santo, esta descida do Espírito Santo tem também, às vezes, pode ser auxiliada por certo tipo de gestos. Acho que muitas vezes as pessoas, se fazerem algum tipo de movimento, ou até de dança, ou apenas de posições, isto cria no nosso campo energetomagnético polarizações e linhas de força que permitem que a parte espiritual nossa venha mais ao de cima. Aqui há tempos participei com o Luís Elié e com a Teresa Lousa. A Teresa Lousa é uma pessoa que tem trabalhado muito o Francisco de Holanda, e trabalhou também agora um desenho de São João da Cruz que ele fez, do Cristo da Cruz, visto completamente cá de cima. Não se sabe bem qual é a origem daquilo, se realmente foi uma visão do próprio São João da Cruz como Cristo, ou como o Pai, ou ele próprio fora do corpo e mais alto. Mas é uma visão muito interessante, que foi dar depois aquela do Salvador Dalí.
sabem, aquela imagem é tirada desse desenhozinho que foi feito por ele, e hoje em dia só há um bocado, mas lá está num convento, e que ela estudou muito, e estudou também esse Francisco de Holanda, que, como sabem, é um homem que priva com Miguel Ângelo, é um homem que vem aqui para Portugal e deixou-nos alguns livros muito importantes. Onde ver Francisco de Holanda, vale a pena ir à internet ver, tem imagens fabulosas do Anjo de Deus, faz lembrar o William Blake, que tem realmente representações do corpo espiritual de uma grande beleza. E era um homem que dizia, e ela tem realçado isso, ainda que ela se admira um bocado, porque ela não faz tanta meditação, ele dizia que muitas vezes o pintor preferia ou queria pintar de olhos fechados, só com o que estava a ver, diz ele. E este aspecto realmente de se conseguir ter mais ligação com o nosso interior é fundamental. Nesta época há um outro homem também da tradição espiritual portuguesa interessante que se chama Jorge Ferreira de Vasconcelos. Esse Jorge Ferreira de Vasconcelos desenvolve essa ideia através de uma figura especial que é o Momo, e também num outro livro que se chama Memorial, o segundo Memorial das Proezas da Tábua Redonda, em que ele desenvolve em que o ser humano devia ter o coração aberto, devia ter o peito aberto, devia-se conseguir ver para o interior e comunicar